posições concretas pelas instituições políticas dos nossos países. A comunidade internacional dos países do Ocidente tão incline a condenar abusos dos direitos humanos demonstra-se praticamente indiferente em frente de um caso que simboliza de uma maneira flagrante que o poder instaurado num determinado país é fundado sobre o terror, sobre a violência e sobre o assassino. E que, portanto, se as autoridades político-religiosas deste país podem declarar impunemente ao mundo o direito a assassinar um indivíduo, isto é um escritor. Também declaram, simbolicamente, o direito a assassinar o povo inteiro, como, aliás, está a verificar-se, infelizmente, nestes dias, em Irã inteiro. Mas o Salman Rushdie, no balanço dos seus anos vividos na clandestinidade, na perseguição, como um animal que se esconde ao seu caçador, não evidenciava apenas a falta de medidas concretas das instituições ocidentais em relação ao Irã. Já estou a morrer tal com isso. E a continuação, por exemplo, das idílicas relações comerciais da comunidade europeia com o Irão, que, como sabemos, é uma poderosa potência económica. Rushdie denunciava também os consentimentos mais ou menos explícitos que algumas autoridades político-religiosas do Ocidente tinham acordado a ordem do assassino do Ayatollah Khomeini, Salvador Ayatollah Khomeini. Entre eles, parece-me oportuno destacar a declaração do atual presidente da República Francesa, Jacques Chirac, que admitiu ter ficado chocado com o livro, revelando desta maneira uma sensibilidade insuspeitável, o arcebispo de Nova Iorque e, sobretudo, o Papa João Paulo II, o qual, embora admitisse sua recusa óbvia pela condenação à morte, não quis deixar de especificar que a blasfémia, mesmo assim, em qualquer religião, dos cristãos e dos fiéis. Um teste macroscópico e de ordem inequivocavelmente política, análogo ao caso do Salman Rushdie, é constituído, como este público sabe muito bem, pelo caso de Timor-Leste, para com o qual a comunidade internacional adoptou posições que contradizem as declarações de defesa dos direitos humanos que motivaram algumas suas intervenções em outros países. Num artigo que eu li recentemente na imprensa italiana, exatamente Il Manifesto, 27 de junho passado, intitulado In Kosovo la vita vale più che a Timor-Leste, no Kosovo a vida vale mais do que em Timor-Leste. O Dr. José Ramos Horta, Prémio Nobel da Paz, pergunta se aspas, as regras da ordem mundial impostas, portanto, globalizadoras, as regras da ordem mundial impostas recentemente no Kosovo pela NATO sejam válidas também para Timor. Ramos Horta pede que, assim como as forças internacionais exigiram a total retirada das forças armadas sérvias do Kosovo, façam o mesmo. Peçam ao mesmo as forças armadas indonésias que ocuparam ilegalmente o território de Timor-Leste. E que a comunidade internacional envie, como no Kosovo, forças armadas da paz das Nações Unidas. Fim de citação. O Prémio Nobel alega que, ainda por cima, no enquanto a invasão do exército sérvio no Kosovo tinha merecido a desaprovação internacional, mas não uma explícita condenação da ONU, pelo contrário, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tinha condenado explicitamente a ONU em
invasão libanesa. O comportamento diferenciado da comunidade internacional é o exemplo mais flagrante do uso diferenciado, com dois pesos e dois medidas, das contradições e paradoxos da globalização. Isto é, de um direito internacional, de uma forma do direito internacional que, segundo quando é afirmado, deveria ser válido para todos os povos, mas que evidentemente o não é. Outro exemplo do uso diferenciado e contraditório do direito internacional é a não adesão, por exemplo, dos Estados Unidos, juntamente com a China e o Israel, ao Tribunal Mundial contra os Abusos dos Direitos Humanos, que deveria entrar em função no ano 2007 e que, teoricamente, permitiria a presença de forças internacionais em qualquer país do mundo, do globo, onde possam ser cometidos abusos macroscópicos, como genocídios, limpezas étnicas, persecuções sociais, religiosas, etc. O facto que um país recusa um tratado internacional que possa prever presenças no seu território, no caso, se verificarem nele os abusos citados, e ao mesmo tempo se apresenta como zeloso paladino dos direitos humanos em territórios alheios, é outro exemplo contraditório de um pretendido direito internacional global, que neste caso é esse contexto. Se um dos resultados da globalização é subtrair à literatura o seu valor de instrumento de conhecimento da realidade, negando, portanto, a sua função básica de forma de conhecimento prelógico, hipotético, auroral, intuitivo, baseado na dúvida e na suspeita da ordem constituída, seja ela qual for. Outro estratagema de tal globalização, de tal mentalidade, é destituir da sua importância o papel do intelectual, transformando a sua função. Os paladinos mais entusiastas da globalização, será escusado dizê-lo, são todos aqueles que, por uma razão ou outra, manifestam a sua hostilidade em relação ao olhar crítico do intelectual, pretendendo atribuir o papel de gestão da cultura ou da transmissão do saber. Este papel de burocrata da cultura, que, segundo certos teóricos, é o âmbito mais próprio onde o intelectual possa exercer as suas funções, e que, por vezes, assegura prestígio e prebendas, é moeda corrente na ideia das democracias ocidentais, que se pretendem perfeitas e que, não tolerando o papel do intelectual distante do olhar do intelectual, tenham de desescovar o seu potencial de controle e de vigilância. A tendência de qualquer sistema político de poder democraticamente eleito será afirmar que o seu sistema é o melhor dos sistemas possíveis e fazer crer ao cidadão que não há nenhuma razão para se inquietar. Nesta óptica, a preocupação do político é sossegar o mais possível as consciências, o que lhe tornará não grata, por vezes, a posição do intelectual, cujo papel é exatamente o contrário: desassossegar, lançar sempre a hipótese da dúvida sobre um fato fundamental, que toda democracia não é perfeita, mas sim imperfeita, ou então, no caso melhor, perfectível. As teorias redutoras da função do intelectual puro, portanto, com o papel do olhar crítico, há burocrata da cultura ou sacerdote do saber, que no meu país são defendidas, por vezes, por ilustres pensadores e filósofos, mereceram, da minha parte, um livro polémico. Digamos, o meu interlocutor, neste caso, é um ilustre senhor, Humberto Eco.
cujas afirmações suscitaram, de facto, umas considerações que eu publiquei há 2 anos, primeiro em França, e sucessivamente, este livro foi traduzido para italiano, só no segundo lugar, no segundo momento, em espanhol agora, e com um título um pouco paradoxal, A Gastrite de Portugal. Neste livro, que em setembro será publicado em Portugal também, pelas edições Dom Quixote, replico um artigo do próprio Eco, do próprio Humberto Eco, que me pareceu, como dizer, pareceu-me intimidatório. O artigo intitulava-se desta maneira: O primeiro dever dos intelectuais, ficarem calados quando não servem para nada. É escusado fazer notar que, ao mesmo tempo que Humberto Eco dava esta ordem silenciadora, o professor Humberto Eco estava a falar, e obviamente falava como um intelectual que ele é. A argumentação sobre a qual Humberto Eco fundamentava as suas teorias podem ser resumidas nesta frase que cito entre aspas: quando a casa está a arder, o que o intelectual pode fazer é portar-se como qualquer pessoa de bom senso. Mas se pensa ter uma missão específica, engana-se redondamente. É só um mistério que esqueceu do número telefónico dos bombeiros. Esta categórica asserção, baseada numa metáfora bombeirística e politicamente muito correta, quem é que nos chamaria os bombeiros quando está a arder a casa? Pareceu-me todavia insuficiente. Com toda a estima eu aprecio que se possa ter para com os bombeiros. Aliás, todos os italianos que tenham boa memória lembrar-se-ão com certeza da eficiência que os bombeiros no meu país demonstraram nos momentos mais dramáticos em que foi necessária a sua intervenção nestes últimos anos. E eu pessoalmente recordo muito bem, com profunda gratidão, a perícia e a coragem com a qual atuaram na estação de comboio de Bolonha no verão de 1980, os bombeiros, depois das bombas aí depositadas por terroristas desconhecidos. Só que não era tarefa do capitão dos bombeiros, coitado, individuar quem colocou as bombas e que foi causa, além do incêndio, das dezenas de mortos. E acho que é isto que o cidadão tem que saber. As afirmações perentórias de Humberto Eco, eu proponho no meu livro, entre outras argumentações, acerca da possibilidade de conhecimento da literatura e do intelectual, ou do pensamento do intelectual. Uma declaração de Pasolini, que é Paulo Pasolini, de 1974, que ficou célebre no meu país e que se intitulava Eu sei. Foi escrita num jornal, que aliás é um jornal liberal, Corriere della Sera, no qual também escreve de vez em quando, e que diz, entre as outras coisas, enfim, eu sei os nomes dos responsáveis da tentativa de golpe de Estado. Eu sei os nomes dos responsáveis do massacre do atentado no Banco Nacional da Agricultura de Milão em dezembro de 69. Eu sei os nomes dos responsáveis das bombas no comício sindical do Teixeira e do comboio itálicos de Bolonha em 74. Eu sei, porque sou um intelectual, um escritor, que procura saber tudo, perceber tudo o que acontece, de conhecer toda a realidade sobre o qual escreve, de imaginar tudo que não sabemos, que não nos deixam saber e que coordena todos os acontecimentos aparentemente distantes entre eles, que reúne os fragmentos desorganizados e incompletos de um quadro político inteiro, que restabelece a lógica num terreno onde pareciam reinar o arbítrio, a arbitrariedade, a loucura e o mistério. Ora, é evidente que o Pasolini não sabia, mas mesmo assim sabia. Sabia o
que sabiam todos os italianos sem ter as provas e que posteriormente foi provado pela magistratura, embora os responsáveis materiais dos massacres nunca tenham sido incriminados. Isto é, que as bombas pertenciam a um plano da extrema-direita para destabilizar o meu país. Este saber de Pasolini não pertence, obviamente, à lógica de Wittgenstein, mas a uma forma de conhecimento conjectural e criativo que pertence à literatura. Aquela forma de conhecimento de que nos falam Rimbaud, Joyce, Hermann Brock e muitos outros escritores nas suas obras, e que um filósofo como a Maria Zambrano definiu como uma forma de conhecimento que ainda não é conhecimento intelectivo, mas que precede e sustenta o conhecimento intelectivo e sem o qual o conhecimento intelectivo propriamente dito não se poderia verificar. Na intenção de defender concretamente todos os escritores e os intelectuais que no globo inteiro, esta é a ideia de globalização, que no mundo inteiro, quando a casa está a arder, não se contenta de chamar os bombeiros. Em 1994, juntamente com outros colegas, fundamos em Estrasburgo o Parlamento Internacional dos Escritores, que teve como primeiro presidente exatamente Salman Rushdie, pelas razões óbvias que todos nós sabemos, e que atualmente tem como presidente o Wallace Soyinka, prémio Nobel nigeriano, e que eu sou um sócio fundador. Temos a adesão de centenas de escritores de todo o mundo. Temos um comitado organizativo. Isto é só questão de mais 5 segundos. Fazem parte, por exemplo, Reiko Reitman, Carmen Bugliosa, Jacques Derrida, Giovanni Giudici, Lars Gustafsson, José Saramago. Antes de encerrarmos a sessão, queríamos fazer uma recomendação a todos os participantes, que era em relação à pontualidade. Portanto, o curso é muito intensivo, portanto, os horários têm que ser mesmo cumpridos, portanto, há também algumas questões de transportes. Há um autocarro nas visitas que se vão passar, que estará junto à entrada do castelo, à vossa espera, às horas indicadas no programa. Portanto, também convidaríamos todos para se dirigirem ao cabarete que será servido no refeitório que está aqui no primeiro piso. E, portanto, desejamos a todos uma boa estadia, que o curso seja útil e muito obrigado.
Uma empada, as coisinhas daqueles de carne, um bocadinho de lombo e um copinho de sumo qualquer. Não pode ser álcool, para tomar compromisso. Está bem. Raramente acontece na arquitetura é isso, quando não há grandes relevos. Aqui aconteceu, como já vos disse de manhã, haver esta separação. Portanto, aqui é um declive bastante acentuado, como vocês percebem bem. Por um lado, nas muralhas não muito, mais ligadas às vias de comunicação, mais ligadas aos pontos, por isso é que há a Porta de Évora, surgia muito mais, onde conjugavam essas ligações às vias de comunicação, com uma distribuição do espaço, onde era conveniente também. Normalmente as portas haviam de ser distribuídas, não ficarem umas a seguir às outras, mas distribuídas para os diferentes lados. E também no comando. Plantação
ligação de Montemor tem esta curiosidade, estar rodeado por uns tantos montes, onde aparecem um santuário ou conventos. Há ali o Senhor da Visitação, ali há o da Conceição. Portanto, as ligações à envolvência destes montes envolventes. Como vem, estabelece aqui como que um vale que proporcionou, facilitou o atravessamento pelas grandes vias regionais. Do outro lado é muito mais difícil. Tem o vale do rio, o Barrajaui, o atravessamento que vai para Alcácer, mas só para Alcácer. Depois estas ligações. Às tantas é abandonada e está neste estado um pouco decrépito. Ela não teria muita importância religiosa, porque percebe-se que ele tem um pequeno adro. O adro fronteira é uma coisa reduzida, não é um grande espaço. E, portanto, não teria um uso. Sabemos, pode ter acontecido também isso. Pois talvez, não sei. De qualquer maneira, é um espaço generoso, amplo e todo quase envolvido, quase todo por habitação. Não sei se há algum comércio, mas parece-me que é isso. É também importante. Esse espaço, essas praças, eram desviadas da circulação, dos grandes eixos de circulação. Portanto, a circulação normalmente passava, havia uma ligação às grandes vias de circulação e o espaço da praça era um espaço preservado, um espaço sossegado. No centro, faziam em determinada altura, uma altura que é décadas do século passado, começou a impor-se um bocado a ideia de que Lisboa devia ser desviada. O que acontecia em Lisboa devia ser feito também. É constituído grupos, mesmo grupos de proteção verde e não sei o quê, e ali em Évora conteram um bocado essa vontade e disseram, não, nós aqui no Alentejo fizemos assim durante toda a vida. Portanto, queremos que continue a ser assim. Isto veio ao encontro do que agora nós regulamentamos. Massificação, globalização, não sei o quê. Pronto, essas pessoas, já nessa altura, tiveram esse bom senso e era tanto na Praça Velha, chamada Praça Velha de tradição, a Praça do Peixe, também, porque aqui ocorria uma venda de peixe. Eu vi, como eu vos disse de manhã, havia uma venda de hortaliça. E o que é interessante ver desta praça, muito próximo do original. Bastante uma janela de canto iluminado, também é um elemento bastante antigo, talvez século XVI. Isto aqui é típico da arquitetura alentejana, que é uma casa com chaminé de ressalto. Único. O espaço circular prolonga-se para este lado. Ali há um canal artístico. Para darem só uma escatadela para nos tornar mais diversificado. Não sei se vocês podem ver. Sobretudo as pessoas que não são daqui, talvez seja engraçado. Também por outros cabeleiros, não é?
Deve ter alguma razão, com certeza. Não seja muçulmana e também a talha a partir do século XVI. Tudo a partir do século XVI. O que é que eu posso dizer mais a este espaço? As capelas possivelmente já são esgotadas, as capelas já são de outra época, porque já têm algumas. Que está aqui na igreja. Depois, há outros elementos muito interessantes e variados, como o retábulo do altar, como todo o tipo de ornamento que é de estuques pintados e que são meios pobres, adaptados ao meio, meios de ornamentação, que não têm aquela riqueza do nosso cultural convento, é riquíssimo em vestimenta. Tem forrada até acima, com azulejos do século XVII. Depois há toda a ornamentação de talha, isto é a talha muito portuguesa, muito típica, das partes, dos cachos de uvas, todo um vocabulário ornamental de que todos só não entendemos no talho. Este é um vocabulário nosso, português. É interessante também este cadeiral que está aqui. Bastante interessante. E pronto, e acho que é um espaço quanto a mim, comprei, janelas da Correia. É interessante também aquele corpo, trazer o santo connosco. Chamamos a atenção mais uma vez para o espaço de pátio, aqui integrado no convento de São João de Deus. E eu disse-vos há bocado, falamos no pátio lá em cima, das vantagens do pátio, não vos referi a uma coisa que aqui é evidente. O convento ocupou esse espaço da rua, mas manteve-se esta ligação, que é muito curioso, e que mais uma vez reforça a ideia de determinados urbanistas, parcelas que estão ficadas, transformam-se tudo em mais alto. O espaço já é mais difícil transformar, tem a ver com muitas pessoas.
com a dimensão vai contrapor-se aos outros espaços de cima, também que são os Deus, está ligado, intimamente ligado às igrejas, e aqui para a diversidade, etc. Aquele discurso todo, aquele colaborar. Centros urbanos, encaminhar os centros urbanos a partir do castelo em muitas promoções, aqui também acontece. As casas, a nova, principalmente ao celular. Depois há outra ali em cima, do lado da igreja, que é a associação operária do Jureio, é o que é interessante, é a implantação destas associações aqui neste lar, aproveitando o maior espaço, portanto um espaço mais visível. Agora o difícil agora é este. Aquela fez 100 e qualquer coisa anos, 110, 107 ou 108 anos. Tanto uma como outra, são centenárias. Grande história. Praticamente era só de 60. Um terreiro muito ligado a este edifício, começou por ser um recolhimento, portanto, uma casa religiosa no Rio de Defesa. Depois passou a hospital, outra, não sei o quê, não sei quantos depois, a gente faz escavações e vê que por debaixo há edifícios de outras épocas e tal, portanto, a cidade, os buracos, se não sobrepondem uns aos outros, não é uma coisa definitiva. A outra situação, essa julgo que se inscreve no âmbito de contrariar a massificação, a globalização, que é tentar manter as identidades. Então isto não é possível. Há edifícios, vão as cores apagadas, não é? Aquele Tagani é a festa de todos.
também encaram aquilo como um desafio. Estamos aqui numa situação, portanto, isto é Ribeira das Alcáçaras, e é uma situação, enfim, viemos a dizer, penso que é importante também perceber a própria posição do monte, de certa forma, em termos de relevo, é uma posição Esta é uma das principais linhas de água aqui da região, portanto ainda tem alguma água. Há grande parte das linhas de drenagem estão secas durante 4, 5, 6 meses, depende agora um bocado das zonas. De qualquer maneira, é uma zona de acumulação, uma zona fresca e onde se desenvolve um sistema muito rico até pelo contraste com as encostas secas e com, portanto, faz a transição e com a própria água. Não é? Ao nível biológico, físico, quer ao nível de percepção. Sim, é a função que acontece. Uma realidade estética, até uma sucessão de imagens que, por exemplo, no Montado não temos. O Montado tem numa determinada altura do ano em que há a arrebentação das folhas novas, em que praticamente até cai quase toda a folha, sobretudo do fevereiro, quase cai toda e depois há a arrebentação e há a floração. Mas é uma época muito pequena. O que acontece é que ela vai tendo a sua perpetuação um bocado por falta de interesse, isto é, não lhes interessa muito a linha d'água, daí que também não intervenham muito. O que se verificou, ou a grande diferença que se ficou em relação à percepção... No Alentejo tem um grande significado. Em Campo Maior também fazem essa mesma cerimónia na segunda-feira a seguir à Páscoa, na Senhora da Enxada, que é ao pé da Ribeira de Chepra. É aqui em Chepra. Cheio de coelhos. Também fazem esse Coelho.
Olha aí o controlador. O vendrado não é o primeiro narce. Mas quando é o parto, ele tem sempre as entradas bem quando estão perto. Coradeia code misto, 4.000 quanto é que dá? É 5 pontos cada uma. Faz lá e a cota. E esta é uma das tiragens, portanto há outra em 90, como é que é? Há outra em 2002, não é? Sim, exatamente. Que é mais ou menos semelhante a esta. E depois outra mais tarde, em 2006, Sim, senhora. que é um bocadinho mais pequenina. Eu não sei se toda a gente sabe, havia pessoas que estavam aqui a perguntar sobre o... Portanto, a ordem dos 30 anos, 33, 34 anos. Então, nos foros de Val Figueira há 2 ranchos dentro. Estou a trabalhar com quantas pessoas? Depende, então aumenta entre 6 a 10. Então, este grupo. Eu percebo a lógica, porque realmente eu trabalho sazonais e em alturas diferentes, em épocas diferentes do ano. Mas normalmente são pessoas diferentes, eu venho diferentes. Acho que essa é Sabe porque é que nós temos diferentes? Sabe porque é que nós temos as mulheres adaptadas? Mas pronto, esses são menos Vou ver café. Esse café vai ser cortado. Posso fazer uma brincadeira? Mas aquela gostei muito, fiquei com mais tomado ali uma aviação. Não se vê nada. Não se vê ninguém. Ninguém. Nem mulher, nem homem, nem nada. Não se vê. Só aí, parece que é uma coisa dura. Completamente estagnado. Agora é que estou a tentar. Dentro da mesa, é? Assim, está no lume, já posso parar tudo um bocadinho. Quanto tempo é que vai acontecer? Isto pode estar aqui 20 minutos. Está quase assim. Está a fundir? Está a fundir. Uma pergunta é se não for vendo o tamanho ou vendo a composição da liga. O som, o barulho dos canhos, só vem do tamanho ou vem também da composição do material? Só do tamanho. Não vai estar no vinho. Sabem que ninguém Não é caixa, eu já estava no velho nisto. Casa é aqui assim. Mas mesmo na frente, enquanto mais. Está aqui, mas eu não vou ver.
mesmo a trabalhar. Não, mas Isto agora é um lado que a cola põe já está dentro e carne. Você é miudinho. Triturador, na máquina, mas depois passa a trituradora. Depois é afinado, depois da afinada é passada umas poucas laças sem antiga política. Isso é que a inovação também não está engraçada. Nós vamos matando e vamos afinando. Cai canção, mas não tem aquela afinação. É que me diz que quantos é que fazem? Quantos é que fazem? Quer dizer, isto é feito por sério. Quem é que faz? Por sério, fazemos uma chapa. Isto leva muito tempo. E chapa grossa é dos maiores, é uma chapa muito forte. E agora vou explicar as minhas chapas. Explicar ali nas aquele tamanho. Mas esse tamanho é que estava a dizer quem eu... Não, são mais pessoas. Não, então. Entramos. Quando eu disse, já tinha pouco no palmo, eu disse, porque é que você tem uma carne de 30 minutos? Isso era muito grande para pôr na vaca. E eu cortei, mas foi mais Não viu as vacas lá? Se elas podiam estar vestidas com os raízes, já tínhamos lá no... E outros dizem até que não podem andar lá no gato sem ouvir os calhos. Querem ouvir aquilo é engraçado. De facto, no campo é... Já não estou no mesmo som. Pois não, não tem não. Já viu? Um bocadinho, mas não é esse bocadinho.